Saúde, estamos de volta. Estamos encerrando essa série de programas aqui no auditório do Mater Dei, uma temporada maravilhosa, com muita informação útil sobre a geração 50 mais. Falamos sobre hormônios, falamos sobre harmonização facial, falamos sobre tecnologia e agora estamos falando sobre relacionamento. Estamos aqui com a Cris Paz. Eu sempre vou falar, antes eu falo guerra, é normal. Não preocupa não, eu também tenho dificuldade. E aí a conversa está ótima. No bloco anterior a gente estava falando sobre a dificuldade de relacionamento, de se relacionar depois dos 50 anos. Porque você sabe que até o ouvido da gente desacostuma com os barulhos. Você já ouviu falar que tem alguns restaurantes, para espantar jovens, coloca aquele negócio que é tipo um apito de cachorro, que só eles ouvem. O jovem chega lá, aqui, vai embora, porque o velhinho já não ouve, velhinho nós, né? É. E aí a gente fica Eu lá não sozinho posso falar porque eu conversando. perdi uma audição durante a pandemia. Acordei surda, né, de um ouvido. Isso aconteceu comigo. No Dia Nacional do Surdo, porque eu sou uma pessoa muito engajada. Então, Não esperava outra coisa de você. E eu tô com um problema hoje, porque a pessoa... E é ótimo, para dormir é muito bom, porque você vira para o lado aí o ouvido... Sem zumbido, né? Sem zumbido. Eu tenho zumbido. Você tem também? Tenho zumbido também. Achei que eu fosse morrer. 15 dias de zumbido, um dia eu acordei e falei, eu quero morrer. Eu acordei com vontade de morrer. Depois eu acostumei, ele está aqui. Ele é constante, ele fica hora mais alto, hora mais baixo. Mas o meu zumbido, isso me fez cuidar melhor da minha alimentação, olhar melhor para mim. Açúcar Mas causa assim, zumbido? mas não é só isso. Quando eu estou mais cansada, o zumbido apita. Então, é como se fosse um alerta de estresse, que eu preciso ir para a cama. E eu acho que essa perda auditiva falou muito sobre o envelhecimento para mim. Falou, olha, você não tem mais 49 anos, você tem 50. Isso foi importante. Eu passei a olhar melhor para a minha saúde, né? Mas essa questão, aí eu estou contando os casos engraçados, né? Porque agora eu tenho um problema, que eu sempre cumprimento a pessoa fica... Ela vem assim, né? Se eu vou abraçar, ela vem para o lado de cá. Então, as pessoas sussurram coisas no meu ouvido que eu não entendo. Então, eu vou ter que mudar o lado de abraçar. Aí são segredos de liquidificador, Cris. Pode me contar um segredo que eu não vou ouvir. Não ouve nada? Eu tinha uma tia... Não, eu ouço, mas ouço ela muito... tinha uma surdez seletiva, ela só ouvia o que ela queria. Hein? Aí, olha, eu ouvi, hein? Não, eu ouço, mas eu calculo que eu tenha perdido 75% dessa audição. Foi uma perda muito grande mesmo, assim, de um dia para o outro. Né? E é outro ponto de atenção depois dos 50. A gente perde... Falamos nessa temporada aqui dos programas especiais, vamos perdendo tudo. O Gustavo GCO estava meu auxílio luxuoso em vários programas. Quando ele ficou sabendo que a partir dos 36 a gente começa a descer a serra, se assustou. Ficou bem preocupado. Ficou preocupado. Mas é a partir dessa época que a mastigação diminui. Olha. A força da mordida diminui, com isso a gente perde nutrientes, com isso a gente vai correndo risco até de engasgo, claro que com as primaveras isso vai aumentando, e a audição também, ou seja, é realmente uma questão complicada, mas a gente tem que lutar pelo outro lado, né, Cris? Tem um amigo meu que fala assim, a gente vai estragando, né? Eu falei também, a coisa que mais mata é a vida, 10 por 10, todo mundo que nasce na vida mata. Meu pai falou isso comigo. Não escapa ninguém. Quando a mamãe teve câncer, meu pai era médico, e eu falei, pai, por que tanta gente tem câncer? Ele falou, meu pai era muito irônico, falou assim, filha, 100% das pessoas que eu conheci que tiveram câncer estavam vivas. E eu acho que é isso, né? A gente precisa aprender que a gente está aqui por um tempo determinado, que a gente não sabe qual é, né? E isso não significa que a gente vá entender, não, eu tenho muito tempo de vida ainda. Não. Né? A vida você pode morrer de repente. Então, finitude. A gente tem à disposição a tecnologia da indústria farmacêutica, a tecnologia dos hospitais, né? Grandes remédios, a estatina, por exemplo, ajudou muito na longevidade, e outros remédios também para o controle de pressão arterial. Mas a vida é a circunstância do acaso, né?
uma esquina, uma curva, né? Um caminho errado, né? Eu perdi o meu marido, ele tinha 38 anos. Então, assim, qual que é a explicação? Não tem uma lógica, né? E você conhece pessoas que vivem muito. Mas a gente tem hoje recursos muito interessantes, né? A academia que eu frequento, ela é uma academia para pessoas, não é que ela é muito voltada para esse público 40, 50 mais. Então é muito legal, porque ela é menor, ela tem uma atenção especial, assim, e é muito gostoso, porque você chega lá, você encontra pessoas que são da sua turma, entende? Assim, não tem esse desfile, você não está indo naquela. Porque quando eu vou nessas academias grandes, parece que eu estou indo numa fábrica, né? Uma esteira. Me dá uma angústia, assim. Olha aí uma dica, você falando que não tinham lugares onde um olho no olho, academia então, Mas ainda não apareceu ninguém, não? não, não. É, porque, na verdade, a gente fica esperando aquela coisa meio poética, né? Assim, porque, imagina, balada, aquele som alto, eu não consigo entender como é que as pessoas se paqueram na balada. Imagina eu agora num ambiente mais Camila lá ruidoso, não vai dar. no observatório, lá, É, aquele foque-foque da sanfona, barará. é. Conversa o quê? Como é que fala o Não quê? Cadê? conversa, né? É uma Como é coisa que fala? visual, né? Olha, legal, Tem beleza. que ter Como é que você legenda. chama? Camila! Oi! Não tem nome. Davila! Não, hoje em dia não pergunta nome mais, Djamila! não. Não! Gosta do Rock Hudson? Não, Hudson e Rock Hudson. Como chama? É. Rock Não, Hudson. não, Rock Hudson Rock é muito antigo. Hudson, aí você. É muito Aí antigo, você. Rock Hudson. Pior que falar dentifrício, né? Dentifrício é muito Não, bom. dentifrício, creme Creme rinse. rinse. É bom, né? Também. É muito bom. Mas enfim, falando da balada, não tem jeito, como é que você vai? Não, isso aí realmente eu acho que vai ter que chegar de uma outra forma para mim. Mas a gente, né, acho que é É, isso. Mas tem a padarias, repescagem, é padarias isso, eu são confio na legais. repescagem, não é? Porque É. a pessoa te separa, né? Hoje em dia as pessoas separam mais, então, Sim, é isso mesmo. A repescagem é nesse sentido, né? As coisas, o mundo gira, né? As coisas vão andando. É muito legal essa mudança, porque tem uma época da vida que você só se preocupa com isso, né? Meu filho tem 25 anos, ele só preocupa com isso, só pensa nisso. Balada, como é que é, onde vai, chega só fim de semana chega 7 horas da manhã em casa. e ficar em casa, gente, eu lembro na época que ficar em casa sábado à noite era uma tragédia, né? Hoje é um Você não ter para privilégio. onde ir no sábado à noite, Hoje é um né? privilégio. A gente chega nessa idade e vê É, que é um privilégio, né? exato, E essas escolhas. Tem uma coisa que eu queria falar com você lá do bloco anterior, que é sobre as tatuagens, que é tão bacana a postura que você tem como pessoa que usa tatuagem, e saber o significado de cada uma delas, né? Sei que você fala muito sobre isso, mas lembrando da entrevista que a gente fez num outro programa, com a moça falando sobre imagem, sobre o que você mostra quando você se apresenta. sim. Eu nunca penso muito nisso em relação à tatuagem, porque quando eu coloquei uma estrelinha aqui do lado de fora, eu tinha 29 anos, aí já não tinha mais volta, assim. Falei, pronto, agora eu estou muito tatuada. Aí fui fazendo esse mix de estampas, assim, né? E é muito doido, porque eu acho que cada vez mais é muito eu mesmo. E às vezes a pessoa pergunta, né? Mas e quando você ficar velha? Para mim não dá mais para fazer essa pergunta. Eu falo, já fiquei, né? Porque assim, e quando você ficar velho? Quando eu ficar velha, eu vou ser uma velha tatuada, né? É engraçado isso, né? Mas eu gosto muito de uma coisa que eu pensei depois de um tempo. Eu acho que como eu perdi pessoas muito cedo na minha vida, eu perdi minha mãe, meu pai, eu tive 2 abortos espontâneos no meu primeiro casamento, depois perdi o pai do Francisco. Então, assim, foram muitas perdas. Em 13 anos, eu tive 5 perdas importantes, né? Mais as minhas 2 avós. E aí eu tinha uma pressa muito grande de viver. E isso é uma coisa que eu percebo que hoje eu não tenho mais essa pressa, mesmo sabendo que eu tenho menos tempo pela frente, né? E isso é engraçado, porque a gente às vezes tem muita vida pela frente e tem uma pressa danada, né? Mas em relação às tatuagens, eu percebi que essa coisa do ser para sempre não tinha muito sentido para mim. Porque o que é o sempre? É enquanto a gente estiver vivo, né? E aí eu percebi que uma forma de lidar com a transitoriedade da vida era a tatuagem. Era como se eu brincasse com a vida, tipo, sei, para sempre. Eu sei que eu não estou aqui para sempre, né?
E outra coisa que eu reparei, porque eu sou uma pessoa que tive relacionamentos, muitos relacionamentos, adepta da monogamia sucessiva, nunca fiquei muito tempo, né? Nunca fiquei 10 anos com a mesma pessoa. Não por convicção, mas porque foi difícil e também eu não acredito numa relação. Quando uma relação começa a ficar muito ruim, eu faço de tudo para melhorar, mas se não deu, eu não posso fazer a parte do outro, né? E aí, o que me consola é isso, que a chance de eu ficar o resto da vida com alguém só aumenta, porque meu resto da vida está cada vez menor, Isso é não ótimo. é? É Meu muito resto da bom. vida é cada vez menor, então Sim, tá sim. fácil. É muito bacana. E desde muito tempo, quando a gente fala de estilo próprio, quando você fala da roupa, da postura, né, falando sobre moda, saúde e posicionamento, bem-estar, né? Saúde barra bem-estar, você sempre teve um estilo. Acho que a maturidade dá essa liberdade de você se portar com um estilo mais próprio, mais desenhado, seu, né, mais personalizado. Eu acho que de alguma forma eu fui imprimindo esse estilo e aí chegar na maturidade com esse estilo é fácil, porque eu acho que eu quebrei algumas barreiras desde cedo, assim, né? Eu nunca fui uma pessoa revolucionária, super moderna demais. Eu sempre misturei um pouco os estilos. E o fato de eu ter trabalhado em agência de publicidade me ajudou muito, porque eu convivi com pessoas muito diversas, né? As pessoas iam trabalhar de bermuda, né? Tinha Numa essa. época que ainda não era comum, É, né, que era quase transgressor. Hoje hoje é normal, hoje é mas normal. naquela época o Sim, ambiente da publicidade era um ambiente muito revolucionário, né? Então isso é muito legal. Mas a gente estava falando dessa questão de relacionamento, sexo. Eu acho muito importante falar que eu não acredito, de fato, não acredito que a gente vai ficando menos interessante sexualmente, por exemplo, quando a gente vai. Eu acho que, que pelo menos falo por mim, como mulher. Acho que a gente conhece melhor o nosso corpo. Então a gente fica, eu acho uma mulher de 50 muito interessante do ponto de vista sexual, assim. Ela se conhece bem, ela está mais aberta, ela está mais corajosa também. Tem uma mulher, Isabel Dias. Ela descobriu que o marido dela tinha traído ela há muito tempo. Ela hoje deve estar com 70 e poucos. E ela escreveu um livro chamado 32 ou 36. Ela tem o número de tempo de tempo de casado que ela tinha. E são as experiências amorosas dela depois que ela separou do marido. Então ela fala 32, um homem para cada ano que passei com você. E é incrível, porque ela conta as experiências sexuais sim. dela. Eu li, é maravilhoso. Você Eu leu? li, são crônicas, na verdade. Você pode ler de forma intercalada, Aleatória. aleatória, porque para cada um ela fala. O cowboy, o cara chegou, enfim, e são descrições assim, apimentadas. Eu gostei, achei bacana, com muita liberdade, né? Escrever é meio desnudar, né? É. É interessante, porque você vê aquilo tudo ali, né? Eu achei ela muito animada. 32, acho muita coisa. É. Não sei, acho que eu não tenho essas. Eu acho que é muito mais. Eu estou mais interessada na qualidade do que na quantidade. Mas é libertário falar sobre isso, né? Não, e Agora em também ela São ficou Paulo, 32 anos com o mesmo homem, né? E depois ela falou: esse cara estava me traindo, então agora eu vou me permitir. Isso é legal, né? agora em São Paulo eu vi uma peça muito bacana chamada Mãos Trêmulas, com uma atriz de 82 anos e um ator que tem em torno ali dos 70, e a peça o tempo todo eles estão, ele de cueca e ela de calcinha e sutiã, com 82 Que anos. A peça legal. começa com uma relação entre os dois, ela chega no orgasmo ali. É incomum você ver mulheres tendo orgasmo na televisão, no cinema, e muito menos no teatro, muito menos com 82 anos. E a história das Mãos Trêmulas é a forma como eles são afastados dos empregos. Ela é costureira de teatro, de figurinos, ele cozinheiro. As mãos trêmulas é que vão impedi-los de De continuar continuar exercendo a trabalhando. profissão. Eles se encontram por acaso e ficam ali numa casa onde ela mora. Eles não têm muito conhecimento da história e falam: eu te conheço há quanto tempo? Ela fala: tempo? O que é o tempo? Como é que é? Ah, foi o quê? 10 anos, uma vida inteira, mas tem pouquíssima história pregressa entre eles.
mas um encontro maravilhoso de alma ali, de mãos que se tocam o tempo inteiro, eles se descobrem nessa volúpia Que maravilhosa. Então, lindo! ela é meio Teuda Bara, assim, sabe? Então, você imagina uma Teuda Bara ali fazendo aquilo. Ela não tem a comicidade da Teuda Bara, mas é tão maravilhosa quanto. E é fantástico isso, né? O que eu acho, não sei se você concorda comigo, acho que assim como a gente tem hoje, quando você liga a TV, tem uma representatividade de gêneros sexuais, de cor, de raça, de jeito, de cabelo, Etnias, de né? É, etnias, a gente vai ter que acostumar o nosso olhar para essa estética nova que chega, com exato. uma nova proposta. Estou muito feliz de ter 55 anos nesse tempo, né? Exato, eu acho muito legal também, fico muito feliz por participar disso e, de alguma forma, quando, né, fiquei 4 anos com cabelo branco, não sei quando eu vou voltar a ter, não importa, mas fazer parte desse movimento para normalizar a existência das pessoas mais velhas, e não no sentido de falar ser mais velho é melhor, ser jovem é pior, não é isso. A questão é, precisamos viver do jeito que a nossa sociedade é. A nossa sociedade tem 5 gerações convivendo no ambiente de trabalho, já existem 5 gerações convivendo no ambiente de trabalho. Então, a gente precisa ter uma fazer com que o mundo seja intergeracional. Essa é a nova fronteira da diversidade, é a intergeracionalidade, porque é muito mais legal quando a gente convive com a gente de todas as É, idades, é. né? E a gente não está falando sobre isso ainda. Então, as pessoas que são jovens, elas acham que nunca vão envelhecer. E a causa do envelhecimento, da diversidade etária, do antietarismo, ela é uma causa de todo mundo, porque, em princípio, todo mundo vai chegar lá. Se Então, tiver sorte, se né? tiver sorte. É, e se cuidar. Mas a gente não vê no dia a dia essa intergeracionalidade na nossa rotina. Não vê, porque existe a tal da aposentadoria. A aposentadoria foi inventada pelo Bismarck, acho que era um chanceler na Alemanha, em 1881. Naquela época, a expectativa de vida, eu acho que era em torno de 50 anos. As pessoas trabalhavam em chão de fábrica. Então, ele viu que as pessoas começavam a ficar mais debilitadas para trabalhar, ele inventou a aposentadoria para as pessoas que faziam 60 anos. Nós estamos há 142 anos dessa invenção da aposentadoria. A aposentadoria continua sendo importante, necessária, como um direito, mas não deve ser vista como uma obrigação. A gente não pode olhar a aposentadoria com o olhar que existia em 1881, né? E o nome aposentadoria é o quê? Tira da minha frente, vai para os Vá para os aposentos, né? aposentos. Tire É, o velho da minha frente. Ele é sempre, mais lento, ele me lembra a minha finitude. Tira esse cabelo branco da minha frente, porque ele lembra o meu envelhecimento. Então, a gente precisa ter a perspectiva do envelhecimento na nossa vida. E acho que a gente vai conquistar isso, mas ainda demora. A gente precisa sim, mas tornar isso acho que a comum. nossa geração, outro dia, conversando com o nosso querido Alexandre Kalash, eu falando, nossa, tá bacana agora, né, doutor? Muito bom. Ele falou, não, agora? Eu falo disso tem muito Desde tempo. Eu 75. falo disso tem muito tempo, não é isso aí, essa luta é muito grande. A Cecília Xavier também, terapeuta ocupacional fantástica, está nessa luta há muito tempo, tem muita gente batalhando muito para que as coisas aconteçam de um jeito satisfatório para todo mundo. Mas eu queria pontuar aqui que um dia eu estava aqui em Belo Horizonte, fui numa drogaria Araújo, que é parceira do canal Viver Brasil, e um senhor que tem por volta ali de uns 75 anos, por baixo, me perguntou, posso te ajudar? Eu estava procurando, não lembro bem o quê, e ele foi lá me ajudar. Ou seja, olha, recentemente foi o único exemplo que eu cito disso. Está lá. Então, tem um senhor que está trabalhando lá Pois é, já na deveria ser até farmácia. uma política, né? Porque imagina quantas pessoas idosas vão à farmácia. Não seria muito legal essa pessoa ser atendida também por uma pessoa Não é? de mais idade, né? Pois é. Essa Mas questão do trabalho é outra questão que a gente precisa muito desmitificar. Eu tenho falado sobre isso também. É uma questão bem interessante. muito se falou, né, quando a TV Globo dispensou os grandes figurões com mais tempo, né, e aí fala, é o salário, mas também tem uma questão do etarismo ali que está ali velada, porque a estética ainda não mudou. Nós não temos, e para as mulheres é pior, né? Muito pior. Para as Você viu mulheres o é caso pior. daquela jornalista canadense? Eu não sei o nome do canal de TV. Ela chama Lisa LaFlamme.
Ela deixou o cabelo dela branco, ela fez a transição para o cabelo branco, uma mulher super bonita, e aí ela foi imediatamente mandada embora pelo canal do qual ela era âncora. Você imagina a Rede Globo mandando o William Bonner embora porque ele deixou o cabelo branco? Então, o que aconteceu? Ela saiu desse canal, uma outra emissora contratou, a Dove fez uma campanha para apoiar ela, aquela logo da Dove é tipo uma gotinha, uma onda, assim, era dourada. A Dove transformou em prateada, em solidariedade a Maravilha, né? ela, e ficou todo mundo contra esse canal. Então, assim, é isso que tem que Eu acontecer. acho que isso vai ser uma postura que vai acontecer naturalmente, né? Lá em São Paulo, a gente tinha, durante muito tempo, na Gazeta, a Lídia, depois vou lembrar o nome, uma jornalista também, com muita experiência, e era uma voz solitária nesse cenário, né? Mas com relação aos homens, são vários, né? O Boris Casoy, o Joemir Betting, que já faleceu, mas trabalhou até muito tarde, né? É como se fosse assim, o homem ganha respeito e a mulher ela vai ficando invisível, né? Então precisa mudar isso, mas aí é porque mistura, né? O etarismo com o machismo. A gente recebeu no programa a Roberta Zampetti, maravilhosa, tem tanto a contribuir, né? Tanta vivacidade, tanta alegria. É daquelas pessoas que você tem o prazer de falar, porque o olho brilha, né? Exato. E você vibra com ela, né? É maravilhosa. E ela começou a falar do mais 60 há bastante tempo. Já há mais tempo, já há mais tempo. Então, é um lugar de fala que está tomando força, né? Eu gosto muito de conversar com o Morris, do Maturi, e aí ele fala, a gente tem um banco de talentos, a gente tem um banco que oferece para as empresas, para a contratação de pessoas dos 50 a mais. Eu falei, mas tem jornalista? Tem poeta? Tem carpinteiro? Enfim, são só empregos do mundo corporativo. A gente precisa furar essa bolha, né? Não, precisa, sem dúvida, mas, na verdade, no próprio mundo corporativo ainda é uma grande questão, né? A grande coisa que precisa ser falada atualmente, eu tenho falado muito dentro das empresas sobre diversidade etária, é uma coisa muito apaixonante, eu tenho gostado muito, porque tem muitas empresas que têm comitê de diversidade e começam a surgir as pessoas do comitê de diversidade relacionadas à questão geracional. Então, recentemente, eu dei uma palestra no CIEE, uma palestra online, foi muito legal, conversei com várias pessoas, foi um bate-papo com pessoas de várias idades, um estagiário, um cara que é superintendente que está deixando o cargo e tal. E isso é uma questão que algumas empresas ainda estão começando a ficar sensíveis a essa causa. Mas tem uma outra questão que precisa ser falada, e aí a gente vê como que é o machismo. É a questão da menopausa. Por quê? Muitas mulheres, elas têm sintomas durante a menopausa que elas acham que estão tendo um burnout, e, na verdade, é só a menopausa, que, na verdade, não dá para dizer nunca que é só, porque a menopausa é uma revolução na vida da mulher, e ela precisa ter consciência da quantidade de mudança que acontece, né, no corpo dela. E aí, a mulher ela é vista com muito preconceito. Quando ela tem episódio de fogacho na empresa, quando ela tem brain fog, que a gente está aqui falando sobre um assunto, eu posso esquecer, eu tenho muito brain fog. Né? Então, é preciso falar sobre a menopausa e é preciso ter grupos de ajuda para as mulheres dentro das empresas. Mas muitas mulheres não querem falar sobre isso, porque isso é mais uma barreira contra as mulheres. Porque quando a gente está na idade reprodutiva, eu lembro quando eu fui contar para o meu chefe que eu estava grávida, parecia que eu estava contando que eu tinha roubado o caixa da empresa. Parecia que eu tinha cometido um crime, sabe? Tem coisas absurdas, né? Então, assim, a gente estar perto da idade reprodutiva faz muitas vezes com que o cara deixe de contratar uma mulher para contratar um homem. Aí, beleza, passei da idade reprodutiva, aí eu já não sirvo para mais nada. Gente, o mundo para a mulher não é fácil, não. É uma batalha. Para os homens também não está fácil, não. Só para te dizer, o negócio está difícil para todo mundo, Cris. Então vamos juntar isso aí e fazer esse negócio ficar fácil. Está difícil mesmo, mas, enfim, né? Essa é a vida, é uma coxa de retalhos, né? Essa transição, essa mudança de textura, né? É maravilhoso mesmo, é isso. A gente tem que enfrentar, o que ela quer da gente é coragem, né? É isso. Cris, bom, queria te agradecer. Durou uma hora a nossa entrevista. Durou. Agora quero ver você me chamar para ir lá no seu. Tem que ter assunto, né? Eu vou chamar. Cerveja para juntar mais assunto. Sim, a gente pede um patrocínio de um vinho. Com vinho. A próxima vez. Cerveja é bom também.
Bom também, bom também. Quando eu fazia a dança dos famosos, eu encontrava as pessoas na rua e falava: Fernando, ó, você dançando, eu te vi lá, muito bacana. Cara, você me mostrou que antes eu, por exemplo, dançava só quando tomava vodka. Agora eu danço normal. Eu falei: não, com vodka é bom também. Com vodka também é bom. Cris, muito obrigado, Eu valeu, que sucesso aí agradeço. na jornada. E eu sempre pergunto onde que a gente te acha, mas a gente te acha no canal Viver Brasil, né? É, no canal V Seu Brasil, para Instagram também. começar. Seu É. Instagram No Instagram, @eucrisguerra ou @eucrispaz. e o programa no canal é No YouTube, eu hoje no vou YouTube. assim, aí toda quarta-feira tem um programa novo no canal e logo depois vai para o YouTube. É mesmo, Gustavo? Toda quarta? Pode garantir. Toda quarta. Diz que vai aumentar. Vai aumentar. É, a gente vai ter uma frequência maior, mas por enquanto a gente começou assim, né? Porque hoje eu vou assim, né, Cris? É, hoje vou Começou assim. assim, então hoje eu vou assim. Valeu, Cris, muito obrigado. Obrigada a você. Obrigado pela sua companhia, foi uma alegria imensa, todos esses programas aí, essa jornada aqui no Hospital Mater Dei, muito obrigado. A geração 50 mais, com muitas informações sobre qualidade de vida e sobre como continuar essa jornada para frente, para frente, para frente. Até a próxima, saúde! Era Belo Horizonte e o ano era 1906. Foi em 20 de março que nasceu a Farmácia Mineira. Pouco tempo depois, um jovem empreendedor chamado Modesto Araújo foi contratado para ser balconista da farmácia. E não tardou muito para que ele comprasse a farmácia e a transformasse na Drogaria Araújo. Sempre atento às necessidades dos clientes, Modesto dormia no fundo da loja e atendia até de madrugada. A garantia de estoque também era uma das suas preocupações. Quando algum item faltava, mandava buscar o produto que fosse, mesmo nos concorrentes. Desde os tempos remotos, a Araújo já demonstrava sua vocação para drugstore, oferecendo um mix cada vez maior de produtos e serviços. Aos poucos, a empresa conquistou a confiança dos mineiros. Até nomes famosos como Guimarães Rosa tinham a Araújo como a sua drogaria de confiança. O pioneirismo sempre fez parte do negócio. A Araújo lançou o primeiro telemarketing do Brasil, a primeira drogaria com serviço drive-thru, a primeira rede do país no modelo drugstore e o primeiro plantão 24 horas da cidade. A loja matriz, por exemplo, nunca fechou as portas. A partir da década de 80, começava o processo de expansão e profissionalização da empresa. Novas lojas foram abertas e o mix de produtos também cresceu. Em 2016, foi inaugurado o novo centro de distribuição, com 60 mil metros quadrados de área, garantindo a execução do plano de expansão para todo o estado. A Araújo chega a novas regiões de Minas com a garantia de estoque que só a Araújo tem. Com o tempo, novas formas de cuidar dos clientes foram incorporadas. Em 2018, foi criada a Mió, marca exclusiva com grande variedade de produtos e preços competitivos. Os serviços farmacêuticos ficaram mais completos, com programas de promoção da saúde, testes rápidos e vacinas. A manipulação de medicamentos também ganhou força, bem como a venda de medicamentos especiais. O site, o app e a presença nos principais marketplaces levou a Araújo mais longe, com entrega para todo o Brasil. E o Clique Retire trouxe agilidade e comodidade para nossos clientes. Isso é o que faz a Araújo presente na vida dos mineiros, sendo sinônimo de variedade, conveniência, agilidade e, o mais importante, confiança. Onde você estiver, pode ter certeza, tem sempre uma Araújo perto de você.
Cada um de nós tem uma história singular. Histórias que, ao longo do tempo, se cruzam e se somam, como as de milhares de mineiros com o Sistema Fecomércio Minas Gerais, SESC, SENAC e sindicatos empresariais. São histórias de empreendedorismo como a do Nadim, comerciante há mais de 40 anos, que gera empregos e contribui para fortalecer o setor à frente do Sistema Comércio de Minas Gerais. Do Marcelo, que vive do comércio e trabalha em conjunto com os sindicatos pela sinergia entre empresários e empregados. Do Rodrigo, que conta com o suporte do sistema em todos os momentos, como a da Tamires e do Giancarlo, que sabem que a satisfação no trabalho se reflete tanto na vida pessoal quanto no cuidado e no atendimento aos clientes. Do Gilson e da Marília, que acreditam que trabalho e qualificação devem caminhar em sintonia. Da Carla e da Zi, para quem o comércio é sinônimo de oportunidade e qualidade de vida. Se você se reconhece ou conhece alguém que vive uma história semelhante, saiba que não é mera coincidência. Afinal, as histórias que contamos aqui são reais e se repetem todos os dias na vida de empresários, trabalhadores do comércio e dos sindicatos empresariais de Minas Gerais. É por acreditar no comércio e no poder transformador do Sistema S que hoje estou à frente da presidência do Sistema Comércio em Minas Gerais. E me orgulho em contribuir para um novo tempo de transformação. Somos o apoio para o empresário crescer e fazer a economia girar. Somos o equilíbrio entre as relações de trabalho. Somos oportunidades de crescimento profissional. Somos saúde, educação, cultura, esporte, lazer e assistência para os trabalhadores e suas famílias. Tudo isso prezando pelo direito ao acesso a serviços de qualidade para quem vive no comércio e faz ele acontecer. São milhares de pessoas que, assim como as que apresentamos nesse vídeo, possuem histórias reais de transformação. Histórias que demonstram a importância do nosso trabalho. Sistema Fecomércio Minas Gerais, SESC, SENAC e sindicatos empresariais. Fazendo história junto com os mineiros.